E aí, meu povo, tudo tranquilo? Hoje, cumprindo aqui mais uma parte do nosso combinado, nós vamos tratar da questão 5 e 6 do Livro dos Espíritos, né? Agora vamos lá. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Aí os espíritos responderam: a de que Deus existe, pois, de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? E ainda, uma consequência do princípio: não há efeito sem causa. Assim eles disseram. Aí vamos para a questão 6, que é o complemento. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Assim questiona Kardec. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Assim respondeu os espíritos. Aí Kardec explica. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Pois bem, a resposta e os questionamentos aqui foram de fato interessantes, né? Foram bem respondidos, não foi nada jogado para a questão de mistérios e tal e etc, o que eu acho importantíssimo para a gente poder ter uma conversa racional, né? Então é possível sim observar nas nações, nas civilizações primitivas, a menor noção da existência de algo divino. De fato, desde desenhos rudimentares, desde sacrifícios, desde várias e várias formas, há uma simbologia, há uma forma de tentar mostrar, ou pelo menos encontrar alguma resposta. E várias dessas respostas elas caminham por esse lado de suposta existência de algo divino. Então, sendo assim, a imaginação ou o intelecto seria uma espécie de fragmento da centelha divina? Será que nós poderíamos ter esse tipo de entendimento? Será? Vamos parar para pensar. Segundo o princípio da imagem e semelhança, podemos acreditar que o ser humano ele é capaz de intuir, que ele é capaz de imaginar, pensar, perceber algo divino. É uma possibilidade. Sendo assim, a evolução e a afinidade com a inteligência suprema, elas não são rivais, muito pelo contrário, elas são aspectos da mesma face. E se formos parar para analisar a questão toda, é perfeitamente cabível que o ateu não acredite em Deus, até porque ele não tem resposta definitiva. Até o momento não lhe provaram de forma convincente a existência de Deus ou de um plano divino. O mesmo se pode fazer para a pessoa que acredita, porque não apresentaram a ela ainda nenhuma evidência da não existência de Deus ou do plano divino. Ou seja, ambos estão certos em suas respectivas razões ou loucuras ou etc. Depende de cada caso, é um caso. Porque tanto no meio ateu a gente vê um festival de ignorância, como também no meio religioso a gente vê um festival de ignorância, falsidade, gente hipócrita, enfim. Essa é a realidade. Não adianta a pessoa enfeitar, ficar blá 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 bonita e tal. Não, isso é a realidade. Essa esfera atual aqui do planeta Terra, dessa questão de pensamentos. Então a gente tem que parar para pensar nessa questão toda de existe ou não Deus. Por exemplo, cada um tem sua resposta individual com relação a isso, porque cada um tem suas próprias experiências. É natural, às vezes, o ser humano não ter resposta para certas coisas, ele jogar para o lado divino. Ele simplesmente jogar pelo lado do desconhecido, ou simplesmente não se aprofundar e procurar uma resposta mais confortável, o que é perigosíssimo. E também é parte do ser humano a questão de negar a tudo, né? Ficar negando essa questão toda do que acontece, e buscar não encarar a verdade, não se aprofundar sobre as coisas. Eu, por exemplo, eu já estudei filosofias e religiões por muitos anos e já li vários e vários livros sagrados e não sagrados, etc. Então, aos poucos eu estou trazendo aqui para a gente conversar sobre eles. Porque isso é uma incomodação que eu sempre tive. É uma coisa que sempre me obriga a buscar cada vez mais, não só sobre isso, mas sobre outras ciências também.
Então isso é uma coisa individual e as pessoas têm que aprender a respeitar. Isso é muito importante. Porque eu conheço pessoas ateias que são fantásticas e conheço religiosos que são lixos ambulantes. Conheço espíritas envolvidos em corrupção, conheço evangélicos que não valem um traque estourado e por aí vai. E conheço também ateus que não valem nada, que inclusive eles têm uma ponta de psicopatia bem profunda, eu até diria. São pessoas que têm até uma tendência a fazer maldades assim, e aquela coisa, né? Envolve num discurso bonito toda a maldade, toda a crueldade, para poder assim fazer suas crueldades, né? Então a gente tem que ter essa visão. Eu gosto de bater nessa tecla aqui, porque você que é religioso, você tem responsabilidades a mais. Você tem obrigação de ser exemplo, porque já que existe uma coisa chamada lei do retorno, causa e efeito, você tem obrigação de ser exemplo. Porque quando você é um péssimo religioso, você afasta as pessoas dessa proximidade com a possibilidade com o que é divino, da possibilidade com o que é divino, e você também faz com que as pessoas que tenham certa afinidade com isso também tomem certa distância. Então você acaba prejudicando a si mesmo, arruinando a si mesmo e arruinando muitas pessoas. O que é claro, se lei do retorno existir, porque eu acredito que existe, você vai pagar por isso, obviamente, né? Porque a vida é assim, seja em um plano ou em outro, né? Pelo menos é o que a ciência já tem encontrado, especialmente com relação ao poder da mente, a possibilidades de realizações maiores e tal, etc. Enfim, há uma vasta literatura sobre isso e aos poucos eu vou trazendo para cá e vou apresentando os documentos e tal, para a gente ir enriquecendo esse estudo, né, à medida que a gente for aprofundando. E é claro, sempre de uma maneira crítica, porque isso é que falta muitas vezes, né? Temos que ser racionais, temos que sempre ouvir todos os lados, temos que aprofundar para achar a raiz das coisas, né? E é claro, procurar conhecer as coisas de verdade, né? Não ficar na superficialidade. Porque, por exemplo, se vocês já fizeram alguns estudos, as pessoas ditas religiosas, ou de muito. Aquela galerinha eu até hoje tenho uma certa visão um pouco negativa quando fala pessoas de bem, porque eu separo muito as pessoas de bem. Porque quando a gente lida muito nessa questão de combate à corrupção, a gente vê muitas pessoas com cara e comportamento de pessoas de bem, mas na verdade não valem nada. São pessoas que, se você investiga a vida dessa pessoa, você encontra muito esqueleto no armário. Então é complicado. Então tentem sempre se aprofundar, independente o que vocês estiverem estudando, é muito importante vocês se aprofundarem. É muito importante vocês conhecerem as várias versões de uma mesma história, para que vocês possam ter uma visão raciocinada das coisas. Uma das belezas da doutrina espírita, quando ela não é pregada por ninguém hipócrita ou inútil ou mentiroso, enfim, é essa questão que ela tem essa coisa mais racional. Você vê que no decorrer aqui do Pentateuco de Kardec, que a gente vai lendo aqui, estudando, existe sempre o ponto e contraponto. E quando eu acho que realmente eles estão romantizando as coisas, eu questiono aqui. Mas, por exemplo, essa questão 5 e 6 aqui foram, de fato, bem colocadas. Então, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que a gente vai responder na medida do possível. Então, falou e até mais.